Sabe, conta-se que certa vez um jovem americano, ele, intrigado com o que aconteceria no seu futuro, resolveu visitar um astrólogo. O interessante é que na visita ao primeiro astrólogo, ele disse que ele morreria em poucos meses. Não conformado, ele foi para um outro astrólogo, para um outro adivinho, e disse que em poucos anos ele faria uma grande contribuição para a ciência. Ainda não conformado, ele procurou um terceiro, que disse que ele se casaria 11 vezes. Não conformado, ele procurou um outro, que disse que ele iria se separar 5 vezes. Então ele foi procurar mais um outro adivinho, um astrólogo, e disse que ele iria fazer voto de celibato. Você percebe que, no final das contas, nenhuma dessas previsões foram exatas. Houve até um que predisse que no dia 27 de outubro daquele ano ele iria morrer. Interessante é que no dia 27 de outubro daquele ano ele não morreu, e além de não morrer, ele recebeu um cheque do governo norte-americano com restituição dos impostos de renda do ano anterior. Então, nada se cumpriu com exatidão. Mas sabe, quando vamos para a Bíblia, esqueça tudo isso que eu falei. As profecias na Bíblia, elas se cumprem com exatidão. Note que estamos falando sobre Moisés, estamos falando sobre o povo de Israel nessa lição, ao falar sobre Deuteronômio. Hoje, mais especificamente, profecias cumpridas. Depois de uma revolta do povo de Israel por acreditarem que não iriam possuir a cidade, devido a toda a situação, ao relatório dos espias, da maior parte dos espias, haviam gigantes, homens fortemente armados, um exército gigantesco, muralhas intransponíveis. Eles se frustraram, se decepcionaram, e em Números capítulo 14, verso 34, as palavras de Deus para o povo é: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Em outras palavras, pastor, o povo ficou 40 anos no deserto e não pôde entrar na Canaã prometida, que podia ter sido deles ali nos próximos dias. Agora tiveram que esperar 40 anos. Pergunta que eu faço é: foram 40 anos mesmo? Será que não foram 38? 37? 35 anos e um tempo de graça, que o povo pudesse se ajeitar e entrar na terra? Será que realmente a profecia de Deus de 40 anos no deserto foi 40 anos literais? Quando nós vamos a profecias, e isso eu acho fantástico, vou até citar aqui o Dr. Wanderson, que Deus é exibido e exagerado, porque ele é precisamente preciso naquilo que ele faz. Deus, ele não deixou o povo em 40 anos simbólicos, não foram 40 anos proféticos de profecia, eles foram 40 anos precisos. Se você ver ali no Deuteronômio capítulo 1, verso 3, diz quando começa o livro. Deuteronômio 1, verso 3 diz o seguinte: sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia, no 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe falara a seu respeito. Esse primeiro discurso de Moisés é exatamente 40 anos e 11 meses após o evento de Números 14. Deus, ele cumpre exatamente a sua profecia. Talvez eles entraram no comecinho do 41º ano para possuir a terra, porque Deus, ele é preciso naquilo que ele diz. Ele disse que ficariam 40 anos no deserto e o povo ficou exatamente 40 anos no deserto. Veja como é fantástico o nosso Deus. Ele não é um Deus que faz margens imprevisíveis. Ele é preciso naquilo que ele disse. Tanto que temos profecias que se cumprem exatamente da forma como o Senhor apresentou. O livro de Daniel, que nós inclusive estudamos não muito tempo atrás, não faz muito tempo que estudamos ele, nos mostra exatamente a mesma coisa. Daniel, nos seus capítulos e nas suas profecias de tempo, principalmente a profecia do capítulo 2, que ela é precisa na sequência,
Depois temos a profecia do capítulo 7, que também é precisa na sequência. A profecia do capítulo 8 e do capítulo 9, que já começam a determinar tempos, se encaixam perfeitamente no período de tempo exato. Por exemplo, a profecia de 2.300 tardes e manhãs, Daniel capítulo 8, verso 14, começa no ano 457 a.C., com a ordem do rei Artaxerxes para a reconstrução do templo até 1844, sendo mais preciso no dia 22 de outubro. Profecia que bate perfeitamente e se encaixa nesse período de tempo de 2.300 anos. E ela é uma profecia seccionada, que dentro dela existe 490 anos, que são períodos históricos das 70 semanas, que estão lá em Daniel capítulo 9, e ali você tem dentro desses períodos, cada um se encaixando perfeitamente e mostrando ali a sua previsão perfeita. Tanto que ali na metade da última semana, que seria no ano 31, quando Jesus morre, o início do ministério no ano 27, o final do ministério no 34, quando Estevão é apedrejado. Então ali é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é a maior profecia de tempo, uma profecia exatamente precisa, mesmo com as profecias que tem dentro dela, como o autor cita aqui, é de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 1.260 anos, que vai de 538 até 1598, que é quando Napoleão invade Roma e depõe o Papa. E cabe perfeitamente dentro desse período de tempo da supremacia do chifre pequeno, da supremacia das bestas. Então, o tempo de Deus, ele é um tempo preciso, é um tempo exato. E sabe o que isso me faz acreditar? Se Deus ele não falhou em nenhuma das suas profecias de tempo, a sua volta é tão certa e precisa quanto a Bíblia nos diz e faz acreditar. Porque se Deus não fosse preciso nas outras profecias, como poderíamos crer que ele iria voltar de maneira tão precisa, da forma como ele disse que viria? Ele não determinou um dia exato para isso, nós sabemos muito bem, mas a questão é, meu amigo, minha amiga que me escuta, se as profecias do passado se cumpriram de maneira precisa, não foi por acaso, a sua volta também irá se cumprir de maneira precisa, basta você crer e esperar. Amém. Beleza, pastor. E só lembrando nesse detalhe, acho que é importante você saber, e aqui a gente encerra, os calendários na época do povo das nações, do povo de Israel, eram calendários locais, né? Você não tinha um calendário gregoriano, você não tinha os calendários que temos hoje, que envolvem todas as nações. Cada povo, cada nação tinha o seu calendário, e se não me falha a memória, esse calendário, na verdade, ele acompanhava o surgimento do monarca. Você vê isso muito nos livros de crônicas e de reis, né? No primeiro ano de fulano, no segundo ano de Beltrano. Então, você não tem um calendário universal. E aqui, no Deuteronômio, quando Moisés está falando no 40º ano, era um calendário da história do povo, desde a sua saída, desde todo aquele processo. Então, de fato, foram 40 anos. Não, foram 40 anos literais. Então, pastor, obrigado. Então, espere, acredite, as promessas, as profecias estão se cumprindo e a maior delas, a volta de Cristo, estará para se cumprir. Continue conectado conosco, que amanhã voltamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Um grande abraço e até lá. E Deus aqui, ele mostra de maneira bem clara, relembra o povo desses 40 anos de cuidado que ele teve com o seu povo, o carinho demonstrado dele para com o povo, para mostrar para o povo que eles ainda precisavam ser gratos, gratidão a Deus por tudo que ele havia feito.